Fala galerinha que assiste meu canal, aqui é o professor Raimundo do canal Aprendendo Cálculo. Vocês estão vendo aí que eu peguei emprestado aí o início de um outro youtuber aí, né, que é um pouco mais famoso. Aí como eu não tenho nenhuma, a gente não tem aqui no canal nenhuma entrada assim, né, triunfal, igual essa que já são marcadas aí na internet, eu vou ficar pegando emprestado aí do pessoal. E se alguém já conhecer de que canal essa entrada aí, deixa nos comentários aí. Eu vou ficar testando algumas dos canais aqui do YouTube que eu gosto de assistir. Aí a que eu gostar mais vai ficar também pro canal, tá? Ou eu vou juntando até criar uma pro nosso canal mesmo. Se alguém tiver alguma sugestão também pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então, hoje eu trouxe para vocês aqui as propriedades de derivada. Hoje eu vou mostrar para vocês, né, que elas são válidas, tá bom? Utilizando a definição de derivada que usa limite, tá bom? A gente vai fazer as contas e vai ver que todas elas são válidas mesmo, tá bom? É um exercício aí de demonstração e para você também aplicar aí o seu conhecimento de limite, beleza? Eu vou fazer algumas e aí eu vou dizer para você tentar fazer a próxima como exercício, depois para você continuar assistindo o vídeo, tá bom? Uma coisa que eu quero pedir antes de eu começar a resolver aí os exercícios que eu acabei de propor aqui é que você se inscreva no canal, tá? Porque eu tenho aqui no Analytics, né? Eu tenho que mais de 75% das pessoas que assistem o canal não são inscritos, tá bom? Então se você está assistindo, gosta dos vídeos, se inscreve aí que isso aí dá uma força pro canal, beleza? Então, eu vou estar trazendo hoje para vocês aqui 6 propriedades, tá? Que eu considero que são as principais propriedades de derivada. Ainda tem mais uma, que é a regra da cadeia, mas aí vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Mas essas aqui são as mais básicas, tá? Desde a derivada de uma função constante até a derivada da divisão entre duas funções, tá? Então são 6. Vamos supor que você já saiba fazer alguma e está interessado em algum exercício específico aqui desses de demonstração. Por exemplo, você já quer começar a assistir da quinta. Então, para ajudar você, eu vou deixar a minutagem a minutagem dos exercícios aqui na descrição, tá? E aí você pode ir na que você tem mais interesse, beleza? Então vamos começar. Vamos para a primeira. Mentira, tá, pessoal? Antes de começar, eu preciso definir algumas coisas com vocês aqui. Primeiro, as definições de derivada que eu vou usar aqui são essas duas, tá? Para a função f e para a função g, tá bom? Eu vou continuar mantendo essa definição de derivada aqui, que como eu já falei lá nos vídeos de derivadas pela definição de limites, é a estrutura que eu mais gosto, tá bom? Então vou continuar mantendo ela para manter a coerência, beleza? Então, além de usar essas duas informações aqui, ó, eu também vou usar aqui, ó, a informação de continuidade de uma função. E aí eu defini aqui que se f é uma função contínua, então o limite de f de x quando x tende a A é f de A, tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que se f for contínua nesse ponto, no A, se ela for contínua nesse ponto A, então o limite de f de x é igual a f de A, tá bom? Beleza, isso aqui a gente vai usar dessa forma, tá? Se isso aqui acontece, né, se f é uma função contínua, logo então o limite de f de x mais h quando h tende a zero é f de x mais zero, que por sua vez é f de x, tá bom? É essa informação aqui que a gente vai usar aqui no nosso exercício, tá? De que esse limite é igual a f de x, tá bom? Por quê? Porque o f é contínuo, tá bom? Então, para a gente poder utilizar essa informação, eu vou voltar aqui em cima com vocês e vou definir que a função f, que eu estou usando em todas as propriedades, a função f e a função g, são funções contínuas, além do que, aonde aparecer esse k, ele é um número real, tá? Por isso que aqui eu não coloquei mais, porque é o mesmo k. Onde aparecer k é um número real qualquer, e a função f e a função g são funções contínuas, tá bom? Beleza, vamos lá. E mais um detalhe é que aqui no final, ó, eu tenho f e g, e aqui eu estou considerando, ó, que essa g, nesse ponto, ela é diferente de zero, tá bom? Para eu evitar a divisão por zero, que é uma indeterminação matemática, beleza?
Tá? Então agora, depois de preparar vocês com todas essas informações, a gente pode começar a fazer aí as nossas demonstrações, né? Vamos lá. Então a primeira é da função constante. Tá aqui. A função constante já está no nome dela, né? Ela nunca muda, é sempre a mesma coisa. Então aqui a derivada, ó, a função k, o limite de quando h tende a zero. Aí, como a função é constante, independente de quem seja o x que está variando aqui dentro, sempre vai ser k. Ó. Então, f de x mais h é k, menos f de x, que é a própria função, também vai ser k, sobre h, tá? K menos k é zero, né? Então, acabou ficando assim, né? Isso daqui é bem fácil. Isso aqui é para a gente começar a aquecer aí o motor, né? Que as próximas não são difíceis, mas também não são tão fáceis. 0 dividido por h, que é a mesma coisa que o limite de 0 quando h tende a 0, né? 0 dividido por h é 0. Aí o que acontece? Aqui é o limite de uma função constante. O limite de uma função constante é a própria constante, tá? Então vai dar 0. Beleza? Isso aí é outra coisa que é importante. Para você fazer esse exercício, você já tem que estar dominando todas as propriedades de limite, tá bom? Eu indico para vocês olhar as propriedades de limite lá no livro do James Stewart. Lá ele coloca lá umas 7. Só procurar lá no livro que vocês vão encontrar, tá bom? Eu mesmo, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar o material meu aqui na descrição do vídeo, um material só de limite, onde eu vou colocar as propriedades. Eu gosto de colocar as propriedades bem detalhadas, então ao invés de colocar só essas 6 ou 7, como nos livros eles colocam, eu coloco logo 11 que pega tudo lá, tem de raiz, tem de exponencial, tá bom? Então eu vou colocar esse material aí você pode acompanhar as propriedades por esse material, tá bom? E também vai ter essas contas do vídeo feitas lá, tá bom? Beleza, pode acompanhar por lá. Depois me diz aí se você gostou do material. Beleza, vamos para a próxima aqui. Então, aqui é a propriedade da soma. A derivada da soma de duas funções é igual à soma da derivada das funções, tá bom? Então, a partir daqui dessa propriedade, eu vou começar a utilizar um artifício matemático para aplicar a definição de limite, tá? O que eu vou fazer? Eu vou chamar de uma nova função, aqui a soma de f mais g, que essa nova função eu estou definindo como esse fzão aqui, tá? Então, meu fzão é a soma das duas funções, e aí eu vou calcular a derivada do fzão, beleza? Sendo que eu calcular a derivada do fzão é como se eu estivesse calculando aqui em cima, tá bom? Aí a derivada do fzão, pela definição que a gente está usando, ela é assim, tá? O limite de quando h tende a 0, de f de x mais h, de fzão de x mais h menos fzão de x sobre h. Beleza? Aí daí a gente continua. Aí o próximo passo é substituir o fzão pela relação que eu tenho aqui, ó. Então vai ficar assim. Limite de quando h tende a 0. Aí quem é o fzão? É o f mais g. Então fica f de x mais h mais g de x mais h menos o fzão. Quem é fzão? F mais g. Aqui um detalhe, tá bom? Aqui é importante que você coloque o parêntese para você não errar o jogo de sinal. Aí o fzão é o f mais g. F mais g. Tá? Por que é importante colocar o parêntese? Porque se você não colocar o parêntese e botar só o sinal de menos, você provavelmente vai errar o sinal do G aqui, tá bom? Porque quando eu coloco parêntese, fica claro de que esse sinal de menos aqui, ele vai afetar todo mundo que está dentro do parêntese, né? Então vai ficar menos f de x menos g de x. Se você não colocasse parêntese, ia ficar menos f de x mais g de x. E aí a conta vai estar errada, tá bom? Então, um joguinho de sinal aí. E aí, para evitar que você passe por algum problema, você já coloca logo em evidência. Ou você já coloca logo o sinal de menos na frente do parêntese. Beleza? Então, continuando, ó. Aí agora aqui a gente vai começar a usar já as nossas definições lá do início, de f e g. Se a gente for lembrar, a nossa definição de
da derivada do f é o f de x mais h menos f de x, né? O limite disso. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar esses caras, ó, vai ficar assim. Limite de quando h tende a zero de f de x mais h, menos, né? Menos, aí eu vou botar aqui o f de x, ó. Menos f de x, mais agora aqui o g de x mais h. Aí, ó, lembra que aqui vai ficar menos também? Menos g de x. Tá? Aí o que eu faço? Aqui eu vou usar a propriedade de fração, que é quando eu somo duas frações, se o denominador for igual, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas invertendo. Então, ao invés de conservar o denominador, eu vou separar o denominador. Então, vou botar um h aqui e um h aqui. Tá? E só um detalhezinho mais formal é que, para não ficar parecendo que esse limite é só do primeiro termo aqui e o segundo não tem, o que eu faço? Eu coloco entre parênteses, tá bom? Que aí fica claro que o limite de h tendendo a zero é de tudo que está dentro do parêntese, não só do primeiro termo, tá bom? Um detalhezinho aí. Pode ser que numa prova não faça muita diferença, né? O professor considere. Mas se você estiver escrevendo aí algum trabalho mais científico, seu TCC, ou até um relatório, né, para entregar para o seu professor, se tiver esse erro aí, provavelmente ele vai tirar ponto. E numa prova, se fosse eu o professor, eu também iria tirar ponto. Pouco ponto, mas eu ia tirar alguns décimos aí. Tá? Beleza. Aí agora aqui, na próxima linha, a gente vai usar a propriedade do limite da soma também. Aí vamos separar esse negócio em limites. Aí vai ficar limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h mais, aí ó, limite de quando h tende a zero, tá? É como se eu tivesse distribuído o limite aqui entre os dois caras, né? G de x mais h menos g de x sobre h. Aí aqui, olha, a gente já está terminando, né, nossa segunda demonstração. Porque esse cara aqui, se a gente for olhar lá no início, esse cara aqui a gente definiu ele lá como a derivada da função f, né? E esse segundo cara, né, mais, é a derivada da função g, tá bom? E olha aqui, ó, justamente o que a gente estava procurando aqui, que a derivada da soma de duas funções é a soma de suas derivadas, tá bom?